Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, a Copa do Mundo de 2034 provavelmente vai ser em 2035. Não entendeu? Fica aqui que eu vou te explicar depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar da Copa do Mundo de 2034 na Arábia Saudita, que tem boas chances de ser disputada apenas em 2035. É uma novidade que pode acontecer. Antes você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo você faz e ajuda aqui o canal do VSR. Tô gravando esse vídeo aqui na tarde de quinta-feira para repercutir uma reportagem do The Athletic, que é um perfil de muita qualidade, perfil jornalístico de muita qualidade, numa reportagem assinada pelo Matt Slater, dizendo que a Copa do Mundo de 2034 provavelmente será disputada apenas em janeiro de 2035. Não entendeu? Então vem aqui comigo, ó. Reportagem do The Athletic que eu já vou traduzir aqui do inglês pro português, tá? Gianni Infantino, presidente da FIFA, acredita que a indústria do futebol precisa ter mais mente aberta quando o assunto for as realizações dos grandes torneios ou quando e como serão realizados os grandes torneios. Por que vem com essa historinha de mente aberta e tudo? Você vai entender agora. Nenhuma data da Copa do Mundo de 2034, que será na Arábia Saudita, ainda foi anunciada. Mas há a expectativa que, de novo, seja um torneio de inverno. E esse torneio de inverno é preciso entender que é com o viés de quem está no hemisfério norte do planeta. Por quê? Porque quem está no hemisfério norte do planeta, o inverno é no fim do ano. Os meses de novembro, dezembro, janeiro são os meses de inverno para quem está no hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul, esses meses são de verão. E por que ele diz? Nenhuma data ainda foi anunciada, mas a expectativa é que a Copa do Mundo 2034 seja outro torneio de inverno, porque a Copa do Mundo de 22 no Catar, e o Catar é vizinho da Arábia Saudita, também foi no inverno do hemisfério norte. A Copa do Catar foi disputada em novembro e dezembro, com uma grande possibilidade de, na verdade, a Copa do Mundo de 2034 ser no início de 2035. Para evitar o mês sagrado dos muçulmanos, o Ramadã, que vai ser realizado, vai cair em novembro e dezembro em 2034. Essa é a reportagem do Matt Slater, do The Athletic, que a reportagem completa está lá no New York Times, mas a notícia é essa. E reparem que ele diz ali, strong possibility, ou seja, grandes possibilidades, grandes chances da Copa do Mundo de 2034 ser em janeiro de 2035. E por que isso? Vamos voltar lá. Quando o Catar ganhou o direito de ser sede da Copa do Mundo de 2022, e eu sempre falo isso, né? O Catar ganhou o direito de ser sede da Copa do Mundo de 2022, mesmo na inspeção da FIFA, mesmo depois da comissão de inspeção da FIFA dizer que a melhor candidatura era a da Austrália. O Catar concorreu com alguns países, entre eles a Austrália, e segundo a comissão de inspeção da FIFA, a melhor candidatura era a da Austrália. E aí ganhou a do Catar. Depois a gente viu que tinha uma série de questionamentos sobre o processo de votação, mas o Catar foi escolhido lá. E quando o Catar fez a candidatura dele, ele apresentou a candidatura dizendo: FIFA, eu vou realizar a Copa quando você manda, em junho e julho. Porque isso estava, não sei se ainda está, mas isso estava no caderno de encargos para você sediar uma Copa do Mundo, que a Copa do Mundo precisava ser realizada em junho e julho, no mês 6 e no mês 7. Isso estava lá. O Catar se candidatou assim e depois ligou para a FIFA e falou: FIFA, tudo bem? E aí, como é que tá essa força? Deixa eu te falar um negócio. Não vai dar não. Não vai rolar a Copa aqui no meio do ano não. Por quê? Porque aqui é muito quente. Meio do ano aqui não tem como, é impraticável. Ah, mas e os estádios climatizados? Beleza, o estádio pode ser climatizado. E era um climatizado mesmo. Mas em junho e em julho você não consegue andar na rua, você não consegue ficar na rua. Como é que você vai? Os turistas vão vir para cá, não tem como. Ah, FIFA, não dá mesmo não?
rapaz, isso vai me dar um trabalho, mas tá bom, vou te dar essa moral, já tá tudo pago. Pode organizar a Copa em novembro e dezembro. E aí a Copa do Catar foi em novembro e dezembro. Ou seja, precedente aberto. O que era a regra da FIFA, a Copa ser em junho e julho, a FIFA rasgou o protocolo e permitiu, mesmo depois da candidatura do Catar, prometer fazer a Copa em junho e julho, que a Copa fosse em novembro e dezembro. Então, essa foi a questão. Então, tivemos Copa do Mundo do Catar em 2022, tivemos a Copa do Mundo, vamos ter a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México no ano que vem. Muita gente imaginando que a Copa de 2030 seria aqui na América do Sul para comemorar 100 anos de Copa. E eu, nesse canal aqui, tô dizendo há um tempão, gente, não tem chance da Copa de 2030 ser na América do Sul. A Europa não vai ficar 3 Copas sem sediar. Esquece isso. Tira isso da cabeça. Não tem nenhuma chance de, politicamente, a FIFA fazer 3 Copas seguidas fora da Europa. Dito e feito. Deram lá o cala-boca dos 3 jogos aqui na América do Sul, um jogo no Uruguai, um jogo no Paraguai, um jogo na Argentina, e a Copa mesmo vai ser na Espanha e Portugal, com alguns jogos no Marrocos. Então, e 2034 foi vencedora a candidatura da Arábia Saudita. No momento que a Arábia Saudita ganhou a Copa do Mundo de 2034, nós já sabíamos, nós já estávamos preparados para que a Copa do Mundo fosse no fim do ano. Por quê? Porque a Arábia Saudita é vizinha do Catar. Aliás, o Catar, né, é coladinho ali com a Arábia Saudita. Aliás, o Catar ele é rodeado por mar em todo lado e faz fronteira com a Arábia Saudita. Então, assim, é na mesma região. Se o calor não permite que faça a Copa no Catar em junho e julho, também não permite que faça na Arábia Saudita, porque é na mesma região. Então, nós já sabíamos que a Copa do Mundo de 34 seria em novembro e dezembro. E agora, com a informação do The Athletic, tem esse outro componente, que é o Ramadã. O que é o Ramadã, para quem não sabe? Eu fui aqui no Google e perguntei para não falar bobagem, né? Porque também não conheço, não tenho muitas informações. Então tá aqui. O Ramadã é o 9º e sagrado mês do calendário lunar islâmico, um período de jejum, oração, adoração e reflexão espiritual para os muçulmanos que se abstêm de comida e bebida do nascer ao pôr do sol. Então, os muçulmanos que praticam no mês do Ramadã, eles têm como doutrina não se alimentar nem beber água da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. E está cada vez mais normal, por exemplo, nos jogos da Champions, no período do Ramadã, você ter uma pausa para hidratação, para alimentação, exatamente para os jogadores muçulmanos que praticam o Ramadã e que, por vezes, estão jogando na hora que o sol se põe. E aí, o que se faz? Os departamentos médicos já estão instruídos, a arbitragem está instruída, tá o horário, sei lá, 8h18, estou chutando aqui, 8h18. 8h18 é a hora que o sol se põe, então vai haver uma pausa. Essa pausa vai ser para os jogadores se alimentarem, se hidratarem. Então, isso já está previsto. Aí fica ali 1-2 minutos eles se alimentando, depois o jogo é retomado. Completando. O Ramadã é também um dos 5 pilares do Islã, celebrado para fortalecer a fé, buscar perdão e se lembrar da experiência dos menos afortunados. Então, o Ramadã é o mês sagrado dos muçulmanos e essa data varia de acordo com a contagem do calendário lunar islâmico. É sempre no 9º mês. E aí você vai modificando os meses. Em 2034, quando será o Ramadã? Exatamente em novembro e dezembro. Exatamente em novembro e dezembro. Então, você teria lá o Ramadã em meio à Copa do Mundo, e isso atrapalharia como um todo, né? Você realizar um evento festivo no meio do mês de reflexão, de oração, de jejum, não funcionaria. E aí, por conta disso, a FIFA posterga e pensa com grandes possibilidades de realizar essa Copa em janeiro de 2034.
2035. Independentemente de quando será a Copa, se em junho, julho, novembro, dezembro ou janeiro, a seleção brasileira vai estar lá. E você que quer acompanhar a seleção brasileira com produtos personalizados, com produtos de qualidade, eu te indico a GoCase, que é parceira aqui do canal do VSR e que tem linha oficial de produtos licenciados dos clubes do Brasil. Você que quer comprar produtos licenciados para ir uma grana para o seu time, você compra na GoCase, e também da seleção brasileira. Garrafa térmica, capas de celular, capas fantásticas de celular, mochilas, bolsas, tudo isso podendo ser personalizado com o seu nome, com o número que você quiser. Então é o seguinte, também da seleção brasileira. No ano que vem, na briga pelo Hexa, quer torcer com produtos personalizados de produtos da seleção brasileira? Só ir na GoCase. O link tá na descrição, o link tá no primeiro comentário fixado do vídeo também. Você clica no link, coloca lá o GOVSR, GOVSR, e você tem muitos descontos e condições de pagamento facilitadas, tá? Vai lá na GoCase, são produtos de extrema qualidade, produtos que eu tenho, uso e costumo sempre recomendar para todo mundo. É produto de muita qualidade. As garrafas térmicas da GoCase deixam a sua bebida gelada o tempo todo. Só vir, primeiro comentário, clicar no link e fazer o seu pedido lá com GoVSR para ter desconto. Então, a Copa do Mundo de 2034 ser em janeiro de 2035 é, para mim, a lembrança de um calendário do futebol brasileiro que ficou para trás. Porque se hoje a gente reclama do calendário do futebol brasileiro, saiba que ele já foi muito pior. Eu, quando comecei a acompanhar o futebol, ali no meio dos anos 80, era normal, comum, uma temporada terminar no início do ano seguinte. O Campeonato Brasileiro de 86, que o São Paulo foi campeão, terminou no começo de 87. O Campeonato Brasileiro de 88, que o Bahia foi campeão, os jogos finais foram Bahia e Internacional foram em 1989. Isso era normal no futebol brasileiro. E agora, olha que loucura, isso pode acontecer com a Copa do Mundo. E o presidente da FIFA pedindo a gente mente aberta. O presidente da FIFA pedindo a gente para relevar, para dizer que encarar isso como normal, como comum. Eu, com todo carinho, não consigo achar comum. Acho que, entendo que os países têm que tentar sediar a Copa do Mundo, mas se o país não consegue sediar quando é para sediar a Copa do Mundo, infelizmente, não tem como. Isso é o que eu penso, é o que pensava da Copa do Mundo do Catar, e continuo pensando isso a Copa do Mundo da Arábia Saudita, e ainda mais agora com a Copa do Mundo sendo em janeiro de 35. Você imagina o impacto que isso teria no calendário do futebol mundial. Por quê? Porque quando a Copa foi em novembro, dezembro, você preparou tudo ali, adiantou o jogo, puxou para cá, beleza. O calendário sendo em janeiro, você vai ter de janeiro até mais ou menos 10, 15 de fevereiro para a Copa do Mundo. Porque uma Copa do Mundo hoje não é mais jogada em 30 dias. A Copa do Mundo com 48 seleções, ela é uma Copa do Mundo de 40 dias. A Copa do Mundo do ano que vem vai ter 39 dias. Isso se lá em 2034 já não tiver subido para 64 seleções. Então assim, você tem na Europa que alguns países que tem que parar o futebol para por conta do inverno. Alemanha, países da ex-União Soviética, países muito ao norte da Europa, você não joga nesses meses. Então você já tem parte do ano que já não tem jogo por conta do rigoroso inverno. Se você joga essa Copa para janeiro, você vai ter 40 dias para a seleção. Então assim, é algo incrível, para mim é uma loucura, e que a FIFA está normalizando. A FIFA está colocando como normal. Por quê? Porque, segundo ela, todos nós temos que ter a mente aberta para os grandes eventos. A influência da Arábia Saudita é cada vez maior no mundo esportivo, o dinheiro da Arábia Saudita é cada vez maior e até 2034 vai ser cada vez maior, e isso, pelo visto, pelo que está na reportagem do The Athletic, vai acontecer.
Mas é algo bem pitoresco, né? É algo que eu considero uma loucura. A Copa do Mundo de 2034 vai ser em 2035. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Ou tem grande chance de ser? O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Só vir no primeiro comentário fixado, deixar o link, clicar no link da GoCase e fazer a sua compra dos produtos GoCase do seu clube ou da seleção brasileira. Tudo licenciado, tudo oficial. E você ainda tem um grande desconto com o Gol VSR. Beleza? Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.